Bom, gente, hoje é sexta-feira, uma feliz sexta a todos vocês, né? Sexta-feira é um dia fantástico, né? E como vocês sabem aqui no canal, as sextas-feiras são dedicadas a temáticas livres, não é? Nós temos aqui uma liberdade editorial, né? Falamos de vários assuntos, né? Vocês sabem que na segunda-feira nós tratamos de literatura, né? Resenha de obras, sugestões literárias, etc. Às quartas-feiras nós tratamos de história e filosofia, reflexões filosóficas, ponderações históricas, tal. E às sextas-feiras, como hoje, é um dia livre, de temas e temáticas livres. Escolhi, portanto, hoje um tema interessante, um tema que pode ser até mesmo polêmico e sensível, e que eu vou trazer uma experiência pessoal, uma experiência própria, sobre o seguinte: por que eu parei de beber? E quais foram as consequências desse meu ato? Vocês viram aí no anúncio do vídeo, né, que eu coloquei 3 motivos, né, para não beber. Na verdade, esses 3 motivos eles estão relacionados a 3 consequências que eu observei na minha vida depois que eu parei de beber. Tá? Gente, é importante fazer aqui um registro muito, assim, quero que fique muito claro, que esse vídeo ele não tem nenhum tipo de objetivo moralista, né? Moralista é coisa de idiotas. Inclusive, veja, eu bebi por 15 anos. Como é que eu poderia ser moralista, né? Eu seria realmente um idiota. Mas moralista e idiota já é um pleonasmo, tá? Então não interpretem dessa forma, porque de fato não é. Nós vamos falar sobre isso nesse vídeo, não antes de pedir a vocês, pedir encarecidamente, claro, que se inscrevam no canal. Você que ainda não é inscrito no canal, peço a sua inscrição, ela é fundamental aqui para os nossos trabalhos, e peço todo o protocolo. Não é? Caso você conheça alguém que possa se interessar por este conteúdo, que você compartilhe o vídeo, não é? Dê o seu like, né? Curtam o vídeo, fundamental também, e acione lá a sinetinha nas notificações para que vocês não percam nenhum de nossos conteúdos, tá bom? Gente, eu bebi por 15 anos. Desde os 18 anos, quando entrei na faculdade, né, eu comecei a beber e desde então até os meus 33 anos, estou com 35, portanto faz 2 anos que eu deixei de beber. Durante 15 anos eu bebi. Bebi religiosamente. Diariamente? Não. Eu nunca fui um bebedor diário. Né? Eu sempre fui um bebedor hebdomadário. Né? Hebdomadário relativo à semana, semanal. Eu bebia aos fins de semana. Né? Sempre sexta-feira e às vezes sexta e sábado. Mas geralmente uma vez, porque as minhas ressacas, perdão, eram terríveis, estratosféricas. Eu vou falar um pouquinho sobre isso com vocês também. Então, mas assim foi durante 15 anos, bebendo toda semana. E veja, o problema, talvez o problema maior, é que eu bebia muito, e por muito tempo. Então, vamos pegar um exemplo. Sexta-feira, às vezes saía do trabalho, saía do escritório, alguma coisa, ia beber, ia pro bar beber, 7 da noite, 8 da noite. Eu bebia até de manhã, às vezes ia até mais. Era uma coisa absurda. E uma quantidade muito grande de cerveja, eu bebia muita cerveja. Bebia outras coisas também, menos, mas depois que você tá bêbado, aí toma pinga, toma uísque, toma vodka, toma o diabo, qualquer coisa. Então, bebia muito, muito e por muito tempo. E as minhas ressacas, gente, eram qualquer coisa de estratosféricas. Eram debilitantes ao extremo. Mas não era uma ressaca normal, tá? Não era uma ressaca de um dia, era uma ressaca de 3 dias. Eu ficava inválido. Então, veja, eu sempre preferi beber na sexta, porque sábado eu ia estar com muita ressaca, domingo eu ia estar destruído, segunda-feira eu ia trabalhar ainda muito mal, na terça-feira ainda estava estranho, e na quarta-feira eu começava a melhorar. Quinta ficava muito bem e sexta bebia de novo. Ciclo vicioso, É o exemplo mais perfeito de ciclo vicioso. E assim foi por 15 anos. Mesmo com todas essas ressacas, essas debilidades que a bebida me causava, eu nunca deixei de beber. Eu acho que eu fiquei mais de uma semana sem beber em uma ou 2 ocasiões. Uma me lembra há muitos anos que eu estava tomando um antibiótico e a outra
Bom, não lembro, sabe? Eu acho que eu ficava no máximo 15 dias sem beber, era uma coisa, mas era por aí, né? Era uma coisa muito, né? Eu nem cogitava deixar de beber, porque eu gostava muito, etc. E pagava o preço das ressacas estratosféricas. Agora que eu parei de beber, eu vejo que eu pagava outros preços também. Nós vamos falar sobre eles. Bom, primeiro, por que eu parei de beber? O que me levou a parar de beber? Foram as ressacas terríveis? Não, não foram as ressacas terríveis. Por mais que eu já estava meio, sabe, meio cansado daquilo, falando, nossa, vou beber, vou ficar mal, mas não parava, continuava. Até que eu me interessei por um concurso público, um concurso lá de Brasília, do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, que inclusive eu fui aprovado, graças a Deus, e depois fui aprovado em outro também. Eu me interessei por essa seara dos concursos, né? E eu, bom, para passar em concurso, vocês sabem que, especialmente vocês que fazem concurso, né, tem que ter uma dedicação muito grande. Tem que ter excelência nos estudos e uma concentração muito grande. Em matéria de estudos, gente, eu sempre estudei, a minha vida toda, eu sempre fui muito identificado com, desde muito novo, né, com poesia, com literatura, com filosofia, sempre estava estudando, né, sempre tive esse hábito e tal, mas hoje vejo que eram estudos comprometidos, claro, absorvia muito pouco do que eu podia absorver, de que hoje absorvo, né, diga-se. Bom, eu estava tão determinado nesse concurso que eu falei, bom, eu não posso continuar bebendo, né? É impossível, são coisas totalmente incompatíveis, pelo menos para mim, né? Então eu disse, eu vou parar de beber, né? Eu tenho que estudar, e parei de beber. Eu sabia que eu ia conseguir, gente, porque eu, graças a Deus, nunca cheguei a um nível, assim, vamos dizer, patológico, né, da bebida, que é aquele negócio de ficar tremendo, tenho que beber, sabe? Não, eu conseguia ficar sem beber, né? Por isso que eu sabia que eu ia conseguir sim, né? Quer dizer, sabia, modo de dizer, né? Eu falei, eu vou tentar, tal. Mas sabia que as chances eram grandes, tá? Melhor dizendo, assim fica melhor colocado. E consegui de fato, mas como eu estava dizendo, eu não tinha aquele problema, aquela necessidade da bebida. Eu tinha um prazer muito grande durante ali a bebedeira, né? Então eu bebia porque eu queria mesmo e não queria deixar. Chegando nesse momento, desse concurso, né, eu disse, olha, eu vou parar de beber porque eu vou estudar. Isso foi, gente, a decisão foi no dia 1º de... Não, no dia 1º não, no dia 12 de janeiro de 2022. Foi quando eu deixei de beber. Portanto, aí há quase 2 anos. Uma única vez, em uma festa que teve, eu bebi um pouco, mas foi terrível, horrível e tal. Mas, assim, né, podemos dizer que tem aí quase 2 anos, então, que eu tomei essa decisão e não mais bebi. Bom, gente, afora ter sido aprovado nos concursos e tal, eu comecei a perceber muitas coisas boas na minha vida. Eu comecei a enxergar, a perceber, a notar com uma clareza tremenda muitas coisas interessantes. E aqui que vão entrar aqueles 3 motivos que eu coloquei para vocês. Eu vou dizer, eu não sei se eu disse já no começo do vídeo, mas eu vou dizer, isso aqui não é um vídeo moralista, tá bom? Isso é um vídeo sabe, eu estou compartilhando uma experiência que talvez possa se aplicar a você que está assistindo. Talvez possa não se aplicar, não tem problema. Não é? Ah, Jota, eu tomo minha cerveja nos fins de semana, ou eu tomo todos os dias, não importa. Isso não há juízo de certo ou errado aqui, gente. Isso é uma experiência que, para mim, foi algo maravilhoso, certo? Então, caso você se interesse, ou se você entenda que talvez você esteja se identificando com isso, ótimo. Se não, ótimo também, tá bom? É apenas digamos, uma transmissão de uma experiência própria. Vamos lá. Eu disse, você viu aí no anúncio do vídeo, 3 motivos para não beber. Já expliquei que esses 3 motivos que eu coloquei foram 3 consequências que aconteceram comigo, tá? Bom, gente, a primeira delas, quando eu deixei de beber, eu identifiquei a minha própria essência de maneira clara e correta. Eu vou explicar melhor. Enquanto eu bebia, gente, naquele período de 15 anos que eu bebi, hoje eu percebo que a minha essência não é que se constitui aí de meus desejos, minhas vontades, minhas disposições, as minhas percepções sensíveis, etc., em relação até em questões internas, de sentimentos, etc.,
esta essência ela foi deformada. Sim, houve uma deformidade essencial. Hoje que não bebo mais, eu realmente sei do que eu gosto, eu sei do que eu não gosto, eu sei onde eu quero estar, eu sei onde eu não quero estar. Veja, isto é muito importante. Esta essência, esta elan, né? Esta vontade de potência, como já dizia Nietzsche, no meu caso foi deformada pela bebida. E tem exemplos claros e práticos. Por exemplo, eu não sou um homem dado, gente, a uma socialização extrema. Eu não gosto de muita gente, eu não gosto, sabe, de dar atenção para muita gente e falar. Né? Eu não sou mal educado, são coisas distintas. Eu só não gosto desse excesso de socialização. Né? Quem gosta não tem problema nenhum, são naturezas diferentes. Não é a minha natureza. Só que enquanto eu bebia, veja, eu adorava isso. Estar em bar, em festas, chamavam uma multidão para minha casa e bebia, era festa, mas tudo aquilo realmente expressava uma deformidade da minha própria essência que não gosta disso. Percebam? Veja como é importante isso, como é sério isso. A bebida ela tem, veja, essa capacidade de transmutar a própria essência. Gente, eu não estou nem falando aqui em questões científicas ou neurocientíficas. Isso está muito claro para todo mundo, é cheio de artigo por aí, falando sobre as consequências da bebida, os efeitos deletérios da bebida. Não estou dizendo de ciência, estou dizendo de uma percepção sensível da existência de alguém que deixou de beber. Tá? É disso que se trata. Então essa é a primeira consequência que eu notei. Né? Quer dizer, uma compreensão de sua verdadeira essência, de minha verdadeira essência. Quando eu deixei de beber, aí sim eu pude compreender muitas coisas, muitas nuances próprias, específicas e corretas de minha essência. Né? A segunda coisa, deixa eu só conferir o microfone, aqui não tem edição, vocês sabem, né? A segunda coisa, que hoje percebo com muita clareza também, ela talvez esteja um pouco atrelada, né, ao primeiro elemento, que é a própria essência, a própria elan. Mas aqui é sobre o juízo e a crítica a eventos externos e internos. São coisas diferentes. No primeiro caso, veja que é uma desfiguração, há uma deformidade da própria essência. Aqui é no juízo que você faz, ou que eu fazia, no caso. Às vezes eu falo você, gente, aqui é para explicar, sabe? Vocês entendem, né? Ao juízo, a crítica que eu fazia de outras situações, de outros eventos. Críticas que se residiam em certo e errado, próprio e impróprio, adequado ou inadequado. A bebida em mim funcionava muito no sentido de desvirtuar este poder de crítica. Quer dizer, então coisas que quando sóbrio eu achava corretas, ou melhor dizendo, achava erradas, incorretas, bêbado eu achava corretas. Falei, não tem problema isso aqui. Por quê? Porque a crítica é deformada, o juízo é deformado. Eu disse em eventos externos e internos, porque isso se aplica também, por exemplo, a sentimentos, a condições psicológicas. Você muda, o poder de crítica muda. Às vezes nem em relação à própria natureza do evento. Você pode continuar achando errado alguma coisa, mas a sua crítica muda em relação às consequências. Veja que está cheio de exemplos, vamos pegar um exemplo, acho que tem estudos importantes sobre isso. Brigas de bar. Brigas de bar é um exemplo claro disso, que acabam desaguando aí, por exemplo, em assassinatos. Isso acontece muito. A pessoa que mata um outro no bar, ela sempre vai estar sob efeito de álcool. Né? Ou quase sempre, claro. Né? E veja, por que ela sóbria muito possivelmente não faria aquilo? Porque o seu poder de crítica estaria intacto. Não é? Mesmo que ela, por um absurdo, achasse que não seria errado matar aquela pessoa, ela não mataria porque ela seria presa. Porque a sua crítica estaria atrelada às consequências no caso. Mas a bebida, ela consegue transmutar esse poder de crítica. Então, a pessoa, em mudando a sua crítica, pratica o ato o qual ela acha que é correto. A crítica mudou, o juízo mudou. Então isso, gente, uma outra coisa que eu percebi na minha vida. Eu, graças a Deus, nunca fiz nada grave, bêbado, nada muito sério, mas havia situações
que no dia seguinte, o dia da ressaca, eu dizia, puxa, mas por que eu falei aquilo? Por que eu fiz aquilo? O que eu estava pensando? Aí você vê como não tinha nenhum sentido aquilo. Mas por quê? Porque naquele momento fazia sentido. Fazia sentido porque o seu poder de crítica estava totalmente deformado. E isso é uma coisa muito grave. Talvez esse segundo motivo, né, para deixar de beber seja o mais importante. É porque as consequências desse segundo motivo, elas podem ser trágicas. Veja, a questão de acidente, né, de trânsito com vítimas fatais. Um exemplo claro. Porque o poder de crítica do motorista bêbado, que é um criminoso, claro, mas o poder de crítica dele está totalmente corrompido. Ele acha que não vai acontecer, ele acha que ele é muito bom motorista. Tudo isso, percebam a crítica, o poder de juízo sobre o elemento externo, totalmente deformado. Então essa questão hoje também observo com muita clareza. Gente, e por fim, para finalizarmos, um terceiro motivo para não se beber. Como eu disse, eu vou repetir, eu coloquei motivo que foram consequências que eu tive na minha vida depois de ter tido de beber. Veja, é o êxito, o sucesso em seus projetos pessoais ou profissionais. No meu caso, quando eu deixei de beber, eu galguei coisas importantes. Eu fui aprovado em 2 concursos. Né? A minha produção intelectual ficou muito mais notória, né? Ficou muito mais nítida, ficou muito mais rica. Não só nos estudos para o concurso, que agora não estou mais estudando para o concurso, mas nos estudos filosóficos, literários, né? Tudo isso, históricos, poéticos, tudo isso. Tudo isso ficou muito, muito, muito melhor. A minha produção melhorou. Este foi o meu exemplo, mas o seu pode ser diferente, pode ter outro tipo de projeto. E, gente, olha só, fatalmente, a bebida interfere nesse êxito. Né? Pelo menos no meu caso, assim o foi. Não é verdade? Então, esses são os 3 motivos. Né? Poderia citar aqui muitos outros, saúde psicológica, muitas outras coisas. Mas eu preferi ficar adstrito a esses 3 para que o vídeo não ficasse muito longo. Né? Primeiro, no meu caso, em deixando de beber, conheci a minha própria essência muito melhor. Né? Segundo, o meu poder de crítica, o meu poder de juízo sobre os elementos, sobre os eventos, tornaram-se intactos, incorruptíveis. E terceiro, o sucesso, o êxito em projetos. Esse terceiro, claro, que você vai ter mais sucesso. Por quê? Porque, claro, a bebida tira a concentração. A bebida tira a disciplina, você não consegue se disciplinar, você não tem disposição, etc e tal. Gente, bom, isso pode ser até um vício de linguagem, falando vocês já entenderam que isso é uma experiência pessoal. Né? Mas então é isso, gente. Este foi o vídeo de hoje, dessa sexta-feira de temática livre. Optei por essa temática. Porque eu tenho certeza que muita gente vai se identificar com isso. Né? Então, eu espero que vocês tenham gostado. Espero que o vídeo tenha sido útil. Né? Eu vou dizer uma última vez, não é um vídeo moralista, longe disso. É apenas um compartilhar. Um compartilhar de uma experiência que, para mim, desagou em ótimas consequêncies, tá bom? Então se foi útil para você, se você gostou, eu peço que você curta o vídeo, né? Peço que você se inscreva no canal, né? Acione ali a sinetinha das notificações, né? Dê o seu like, como eu já disse. E até segunda-feira com um vídeo literário que vai estar muito legal, hein? Muito obrigado, gente. Valeu!